Um homem sozinho contra 450. Um confronto que parou uma nação. Elias, o profeta de fogo, desafiou os sacerdotes de Baal para um duelo divino no Monte Carmelo. O prêmio: provar quem é o Deus verdadeiro. O que aconteceu quando o fogo desceu do céu? Vamos mergulhar nessa história épica, narrada em 1 Reis, capítulo 18. Tudo começa em um tempo de crise profunda para Israel. A nação, liderada pelo rei Acabe e sua infame rainha Jezabel, tinha se desviado, abandonando o Deus de seus pais para adorar Baal. Jezabel, uma princesa fenícia, não apenas trouxe seus deuses pagãos para Israel, mas também promoveu uma perseguição sistemática e violenta contra os profetas do Senhor. Baal era tido como o deus da chuva, da fertilidade e da tempestade. Quem controlasse a chuva, controlava a vida. E era exatamente aí que o confronto iria se desenrolar. Em resposta a essa apostasia, Elias, o profeta de Tisbe, surge como uma voz poderosa no deserto. Ele vai diretamente ao rei Acabe e declara uma sentença divina. Tão certo como vive o Senhor Deus do Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Imagine a audácia. Um homem, em nome de Deus, fecha o céu sobre uma nação inteira. Por 3 anos e meio, a seca devastou a terra. Os rios secaram, as colheitas falharam, a fome se espalhou. O deus Baal, que supostamente controlava a chuva, mostrou-se completamente impotente diante da palavra do Deus de Israel. A terra rachada e o céu de bronze eram um testemunho silencioso do fracasso de Baal e da soberania do Senhor. O povo estava sofrendo, dividido entre a tradição de seus antepassados e a religião imposta pela realeza. No auge da crise, Deus envia Elias de volta a Acabe. O encontro é tenso. Acabe o chama de perturbador de Israel, mas Elias rebate com firmeza: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então, Elias lança o desafio que mudaria a história. Ele convoca todo o povo de Israel, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste idolo, sustentados por Jezabel, para se reunirem no Monte Carmelo. Lá, no topo da montanha, com a multidão reunida, Elias faz a pergunta crucial que ecoa até os nossos dias: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. A multidão, acuada e indecisa, não respondeu uma palavra. O silêncio deles era a prova da sua confusão espiritual. Então, Elias propõe o teste final: um duelo divino para acabar com toda a dúvida. Seriam preparados 2 novilhos para sacrifício, um para os profetas de Baal e outro para Elias. Cada lado colocaria seu sacrifício sobre a lenha em seu altar, mas ninguém poderia acender o fogo. A regra era clara e irrefutável: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. O povo concordou. O palco estava montado para o maior confronto espiritual da história de Israel. A vantagem numérica era esmagadora. Eram 450 profetas de Baal contra um único profeta do Senhor. Elias, confiante, permite que eles comecem. Desde a manhã até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram, invocaram, dançaram freneticamente ao redor do altar. Eles gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não havia voz, nem resposta, nem sinal de fogo. O céu permaneceu em silêncio. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles com uma ironia cortante. Gritem mais alto, ele dizia. Ele é um deus. Quem sabe não está meditando ou ocupado, ou talvez tenha saído em viagem. Pode ser até que esteja dormindo e precise ser acordado. A zombaria de Elias expunha a total futilidade da idolatria. Desesperados, os profetas de Baal intensificaram seu ritual. Eles se cortavam com facas e lanças, segundo o seu costume, até o sangue escorrer por seus corpos, num ritual macabro e inútil para chamar a atenção de seu Deus. O dia passou, a tarde chegou, e nada aconteceu. O altar de Baal permaneceu frio, silencioso, um monumento ao seu fracasso. Então, com a calma e a autoridade de quem sabe que seu Deus é real, Elias chamou o povo para perto de si. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E então, ele fez algo que tornaria o milagre humanamente impossível. Elias ordenou que enchessem 4 cântaros com água
e a derramassem sobre o sacrifício e a lenha. Eles fizeram isso não uma nem duas, mas 3 vezes. 12 cântaros de água encharcaram completamente o altar, a lenha e o sacrifício, até que a água encheu a vala que ele havia cavado ao redor. Não havia a menor possibilidade de um truque ou de uma combustão espontânea. Elias estava eliminando qualquer explicação natural. Ele estava preparando o cenário para uma demonstração inquestionável do poder de Deus. Na hora do sacrifício da tarde, Elias se aproximou e fez uma oração simples, direta e poderosa. Ele não gritou, não dançou, não se cortou. Ele simplesmente falou com seu Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. A resposta foi imediata e avassaladora. O fogo do Senhor desceu do céu. Não era uma chama comum, era um fogo sobrenatural, consumidor. Ele não apenas queimou o sacrifício e a lenha, mas consumiu as pedras do altar, o pó da terra e lambeu toda a água que estava na vala. Foi uma aniquilação completa de tudo o que estava no altar. Uma demonstração de poder que não deixou a menor margem para dúvida. Diante dessa manifestação espetacular, a reação do povo foi unânime e instantânea. Eles caíram com o rosto em terra, aterrorizados e maravilhados, e uma única voz se ergueu da multidão em adoração. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A indecisão acabou. A dúvida foi pulverizada pelo fogo divino. O coração do povo, que estava dividido, finalmente se voltou para o Deus verdadeiro. O confronto no Monte Carmelo não foi apenas uma vitória de Elias. Foi a vitória de Deus sobre os ídolos, a vitória da verdade sobre a mentira. O desafio de Elias no Monte Carmelo é um espelho para as nossas próprias vidas. Assim como o povo de Israel, muitas vezes nos encontramos cocheando entre 2 pensamentos, divididos entre a nossa fé e as pressões do mundo, entre o que sabemos ser verdade e o que é mais fácil ou popular. Baal hoje pode não ter um templo de pedra, mas ele assume outras formas. O desejo por poder, a busca por aprovação, a confiança no dinheiro, a idolatria do eu. A pergunta de Elias ressoa com a mesma força. Até quando ficaremos divididos? A história nos mostra um Deus que não fica em silêncio, um Deus que responde com fogo. Ele não é uma ideia abstrata, uma força distante, ou um Deus que precisa ser acordado. Ele é o Deus vivo que se revela, que age na história e que deseja ter um relacionamento exclusivo conosco. Escolher o Deus que responde com fogo é escolher a verdade, mesmo que isso signifique estar sozinho contra a multidão. É confiar no seu poder, mesmo quando a situação parece impossível, como um altar encharcado de água. A prova está na história, no testemunho de homens como Elias e na transformação de nações inteiras. Que a nossa escolha seja clara e a nossa lealdade inabalável. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais narrativas poderosas da Bíblia. Deixe seu comentário sobre qual parte mais te impactou. Até a próxima, abençoados.